Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que sim. Se não, creio que a palavra de Deus possa ser o alimento, possa ser um instrumento nesta manhã para trazer a você conhecimento e também trazer ao teu coração a paz, a confiança e a certeza necessária para continuar com a nossa missão. Convido a abrir a tua Bíblia no Salmo 51, a partir do versículo 6. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. O salmista que reconhece o seu pecado, reconhece a sua natureza, conhece todos os seus pecados. O salmista que conhece a bondade, a benignidade e a misericórdia do Senhor, clama por compaixão, clama por perdão. E aqui nos versos seguintes, os versos lidos nesta manhã, nós temos mais uma vez o salmista repetindo as mesmas coisas. Purifica-me dos meus pecados, no verso 7, ele diz, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Mais uma vez ele pede, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ainda no verso 10, ele diz, apaga todas as minhas iniquidades. A necessidade de perdão, a necessidade de purificação. Ele que fugiu da presença de Deus, ele que se abateu com o pecado cometido, o seu pecado contra Deus. Aqui ele vai pedir para que Deus esconde o rosto dos seus pecados. Ele não quer mais esconder de Deus, mas que Deus esconda o rosto dos seus pecados. Que Deus o perdoe, que Deus o restitua, que Deus devolva-lhe alegria, que Deus não o tire da sua presença, que o pecado não o afaste mais de Deus, que esse pecado que o afastava, que o escondia da presença de Deus, que Deus possa fazer ele esconder o seu rosto dos seus pecados. A importância do perdão. Mas aqui não apenas o perdão, não apenas ser purificado, não apenas ser limpo, mas ele fala de algo que vai além disso. Não apenas receber perdão daquilo que eu fiz no passado, mas ele olha para o futuro, ele olha para o presente e ele clama a Deus e ele pede algo que nós também precisamos pedir. Nas nossas orações, na nossa oração diária, conhecendo a nossa natureza. E quantas vezes estamos diante mais uma vez e não acreditamos que mais uma vez tenhamos cometido o mesmo pecado, a mesma fraqueza, a mesma armadilha nós caímos. Mas aqui no verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele olha para a sua natureza, essa natureza que é pecaminosa. Ele pede perdão dos seus pecados cometidos, mas ele não quer mais pecar. Eu não quero pecar outra vez. Eu não quero continuar nesta vida de pecado. Por isso, a minha natureza precisa ser mudada. A minha natureza precisa ser transformada. E é isso que ele está pedindo. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim um espírito, um coração puro e dentro de mim um espírito inabalável. Deus, muda a minha natureza. Eu não aguento mais essa natureza. Eu preciso ser transformado. Eu preciso de um coração puro. Eu preciso de um espírito inabalável. Deus, me ajuda. Deus, eu clamo. E aí, diante dessa nova natureza, porque nós precisamos dessa nova natureza, Jesus falando com Nicodemos, o religioso, o mestre da religião, o rabino, ele disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O renascer, o renovo, o se tornar novo na presença de Deus, o ter um coração puro e ter um espírito inabalável. Se Deus fizer isso, se Deus não nos expulsar da sua presença, se Deus não retirar de nós o seu Espírito Santo, e se Deus nos devolver a alegria da nossa salvação, e nos sustentar com o espírito voluntário, voluntariedade. É isso que o salmista percebe que ele necessita. O que ele mais precisa é de uma mudança interior, o seu interior ser mudado por dentro, a sua natureza sendo transformada. E aí no verso 13 ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. No verso 14 ele diz: e a minha língua exaltará a tua justiça. E ainda no verso 14 ele diz: e a minha boca manifestará os teus louvores. Quando é que o homem fará isso? Só depois que Deus o tiver transformado. Só depois que Deus transformar a sua vida interior. Só depois que Deus mudar a sua natureza. E é isto que o salmista está pedindo. O pecado é uma realidade. O seu passado é um passado de pecado. Ele pede perdão, ele pede limpeza, ele pede purificação, mas ele também pede que o Senhor mude a sua natureza, que Deus transforme o seu coração, para que o fruto dos seus lábios sejam diferentes, para que a sua vida seja outra. Pense nisso. Pense nesta verdade que o salmista reconheceu, desta verdade que ele alcançou, e que ele clama a Deus, ele pede essa manifestação de Deus. E que Deus também se manifeste nas nossas vidas. Que Deus se manifeste nos nossos corações. E que as nossas vidas sejam transformadas pelo seu poder. E que o nome dele seja exaltado e glorificado. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.